Microfone aberto e eu tô boquiaberto aqui com as informações também do FINC hoje. Muito legal essa aulinha de história que a gente sempre tem aqui nesse programa. A gente aprende muito. Na verdade, eu quero dizer para o telespectador que não é o propósito da aula de história. Né? Nós estamos aqui fazendo contos históricos. Contos históricos, muito bem. Mas estamos aprendendo muito, com certeza. Tarcísio, deu uma olhada aí, 1982, o que aconteceu? Não, pois é, quando tu chamaste o tema aí da violência, dos presídios e tal, eu me lembrei que eu tinha uma noção de ter ouvido uma frase do Darcy Ribeiro, que foi um grande educador do nosso país, e de fato tem uma frase dele, do Darcy Ribeiro, do ano de 1982, vejam só que premonição. Que premonitória é essa frase. Ele dizia o seguinte, se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Vejam só. Hoje então, a gente está falando sobre isso. Hoje tu chamaste esse assunto aqui, Fernando, exatamente vinculado à escola. E boa parte dessa crise que nós estamos vivendo hoje de violência é efetivamente resultado de uma sociedade que não aprendeu a valorizar a educação, que não aprendeu a oportunizar espaços de educação para os seus jovens, enfim, e que, portanto, os deixou ao léu, os deixou meio atiradões, e atiradões eles viram muito facilmente vítimas das gangues, enfim, das facções, do crime organizado. É isso. Eu também quero entrar nessa linha aí, mas eu quero assim aumentar um pouco o ângulo da discussão. A escola pública no Brasil, e isso vale também para Novo Hamburgo, né? Não vamos dizer que Novo Hamburgo é diferente. A escola pública, ela não é mais atrativa para o aluno também. Ela não é nem atrativa para o professor, por várias questões. Questão de segurança, questão de logística, questão de infraestrutura da escola. De salários. Né? Os salários até, eu não quero nem entrar nessa discussão dos salários, mas também podemos. Né? O que eu quero dizer, assim, o aluno de uma escola pública e comparar com um aluno da escola privada. Primeiro que um aluno da escola privada, ele tem em casa já muita diferença daquilo que um aluno da escola pública tem na sua casa. Perfeito. Né? Ele tem outras necessidades, ele tem necessidade inclusive de alimentação. E para abrir um parênteses aí sobre alimentação, o prefeito de Porto Alegre, agora na conta de diminuir despesas, ele mandou cortar até a carne das escolas municipais lá, na refeição. Né? Só que hoje nem o secretário assumiu isso. Ele disse, não foi por mim que passou isso, não. Mas como que uma determinação dessas, o governo não sabe, o prefeito não sabe, o secretário não sabe. Então qualquer um lá pode determinar isso. Então está se cortando inclusive a alimentação das crianças. Essas crianças precisam, e muitas vão para a escola, até pelo fato de ter alimentação. E aqui em Novo Hamburgo nós já tivemos uns grandes exemplos, e eu sempre recordo do saudoso Ernesto Sarlet, que ele detectou isso pela sua capacidade de percepção, né, pela sua inteligência. Ele detectou que tinha alunos que levavam um pouco da merenda para casa. E ele foi ver por que eles levavam para casa. Eles levavam para dar para o irmão. Tinha uns que levavam para dar para os pais. O que o Sarlet fez? Convidou a família para vir fazer refeição na escola. Convidou o aluno para trazer o irmãozinho que precisava, que também queria alimentação, para comer junto com ele na escola. E convidou até os pais para vir junto, para fazer a refeição junto na escola. Mas isso é acolhimento. Isso é que falta nos governos, nós temos acolhimento. E acolhimento que eu digo não é só na escola, acolhimento que eu digo da função pública é até naquela pessoa que recebe um contribuinte lá na própria prefeitura. Se nós tivermos um bom acolhimento público, com certeza nós vamos ter um serviço melhor. Agora, quando eu encontro prefeitos que pensam que tirando meia dúzia de cargos de confiança, eles vão apresentar um grande projeto de governo, aí nós começamos a pensar que nós estamos falidos. Porque nós temos problemas macros para ser resolvidos. Nós temos problema de segurança que não temos na cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro.
nós temos que resolver o problema da segurança, nós temos que resolver o problema da moradia. E aí a prefeita, inclusive, eliminou a Secretaria de Habitação na cidade de Novo Hamburgo. Nós temos problemas na Lomba Grande sérios, um bairro grande que nós temos, que tem 2 vezes a área de terra do município de Novo Hamburgo, está lá em Lomba Grande. 2 vezes a área que tem aqui no centro de Novo Hamburgo. Então, eliminou também a Secretaria da Agricultura na Lomba Grande. Então, o agricultor, as pessoas que moram na Lomba Grande, estão desprovidos, inclusive, de uma secretaria. E o que me leva a pensar, e aí que eu fico preocupado, quando tem um prefeito que começa a eliminar secretarias, eliminar cargos, e não se preocupa com os outros problemas, daqui a pouco eles vão eliminando mais secretarias, e vai chegar um momento que alguém vai dizer assim, bom, vamos devolver Novo Hamburgo para São Leopoldo, porque está muito difícil de governar, está ruim de dinheiro, está ruim de emprego, está ruim de segurança, nós vamos eliminar secretarias, então vamos também aproveitar e vamos devolver Novo Hamburgo para São Leopoldo. Espero que não aconteça isso, que venha um prefeito, que tenha coragem, que façam realmente um grande governo, pensando nos problemas macro da cidade. Como eu falei antes, o problema da mobilidade urbana é um grande problema que nós temos na cidade de Novo Hamburgo já. O problema da segurança é um grande problema que nós temos. E agora vocês viram essa semana o que aconteceu dentro do hospital, o hospital municipal. Entrou lá 2 bandidos e mataram um outro, dentro do hospital. Mas não tem segurança, não tem uma identificação de quem entra e quem sai. Então, nós estamos à beira do caos. E a senhora prefeita que tome continência nisso, que vá cuidar disso, porque alguns vereadores que cuidavam muito dessa área da saúde e que faziam filmezinhos e denunciavam, se calaram. Não sei o que houve. Parece que eles não estão vendo mais esses problemas na cidade de Novo Hamburgo. É só ir no posto aí no centro de Novo Hamburgo, pode ir hoje de noite, ali no PA, na Joaquim Nabuco, e vocês vão ver quantas pessoas estão lá na rua. Não tem nem ambiente de trabalho mais lá, porque aquilo está sujo, tem cachorro, é mal atendido, não tem médico muitas vezes, e fica aquele aglomerado de pessoas lá. Tarcísio, como é que tu estás vendo esse início de administração em Novo Hamburgo, tu que já fosse prefeito da cidade e tal? A Fátima está certa, está bem segura com os seus secretários, ela está tranquila com o que ela está fazendo? Não, eu acho que a cidade de Novo Hamburgo, entre muitas cidades que eu conheço, é uma das cidades que apresenta menos problemas para a governabilidade. É uma cidade que tem uma situação financeira difícil, como todos os municípios, mas não é uma situação financeira, vamos dizer assim, à beira do caos. É uma situação difícil, mas não é à beira do caos. É uma cidade que avançou muito nos últimos anos em termos de qualificação das políticas públicas, especialmente com a construção dos novos postos de saúde, os investimentos em saúde, as novas escolas de educação infantil. Então, teve muita coisa. Agora, é uma cidade que tem problemas históricos também para serem resolvidos. Eu acho que, eu não sou muito duro na cobrança. Eu só não gosto de factoide, não gosto de governo de factoide. Nunca, aliás, eu sempre tive muito cuidado com isso, para não fazer factoide, para não criar uma eventual situação que não pudesse ter substância. Como é que alguém vem para público e dizer que faltam, 140 automóveis. 140 automóveis na Prefeitura de Novo Hamburgo. É uma estupidez falar uma coisa dessas, assim, com todo respeito. É uma estupidez falar uma coisa dessas. Como é que alguém, sem fazer um levantamento criterioso, chega e diz que faltam milhares e milhares de itens, e isso dá manchete de jornal, e dá, enfim, toda uma situação como se houvesse um descontrole, sem se aprofundar no tema. Então, eu acho assim que esse tipo de coisa ela não precisa fazer. É só trabalhar direitinho que a cidade melhora. Todos os governos têm esta obrigação. Fazer esse tipo de factoide, criar esse tipo de situação, e tal, isso aí, na verdade, muitas vezes só serve para esconder a incompetência, só serve para criar
uma certa imagem assim, mas que no fundo as pessoas vão acabar percebendo que se trata de uma manobra. Então, eu não sou muito exigente. Eu acho que a equipe que ela montou é uma equipe que ainda precisa se apropriar do espaço público. Tem efetivamente vários secretários e a própria prefeita que nunca tiveram um contato mais cotidiano com a coisa pública. Perfeito. Né? Ela precisa se apropriar. Eu, por exemplo, não teria feito o que ela fez em termos de secretarias. Eu acho completamente incompreensível determinar a extinção da Secretaria de Habitação. Eu acho incompreensível deixar Lomba Grande sem um espaço de primeiro escalão. Eu não terminaria com a Secretaria da Tecnologia da Informação. Acho que foi uma coisa muito importante que nós fizemos no nosso governo, tentando recuperar um tempo perdido que a cidade descuidou muito da sua informatização. Hoje a informática não é mais uma atividade só meio, ela é uma atividade essencial, né, de qualquer espaço de relações humanas. Então, eu não acabaria com a Secretaria da Tecnologia da Informação. Então, eu acho que... Mas aí, bom, são as opções da prefeita. Eu só espero que isso tudo não venha em detrimento da possibilidade de fazer casa para as pessoas que mais precisam, de cuidar de Lomba Grande da forma como tem que ser cuidada e que nós não voltemos a ter. Porque quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos um departamento lá de informática. E a área da informática era odiada por todos os funcionários. Odiada? Odiada. E odiava a todos. Claro, pois os coitados, eles não tinham equipamento, não tinha mais nada que permitisse. Então, era uma situação completamente irresolvível. Né? Deixa eu colaborar. O cara, olha só, eu quero dar um dado. Para fazer o backup é a cópia, né, do arquivo de gestão tributária, né, do município, levava 26 horas. Né? Bom, um dia só tem 24, entende? Então era óbvio que um sistema desse não poderia funcionar. Então nós fizemos coisas importantes, mas tem que fazer melhor, tem que fazer mais, tem que avançar, cada um tem que dar um passo à frente, né? Mas realmente eu me orgulho do que nós fizemos em tecnologia da informação. Hoje nós temos, por exemplo, sistemas informatizados na saúde que não tem similaridade no Estado. Né? Nós temos condições de fazer na saúde, por exemplo, de mandar um aviso pelo SMS do nosso usuário de que amanhã, às 10 horas, ele tem uma consulta no posto tal. Sim. Nós temos condições de fazermos, e o sistema fazia isso quando eu saí da prefeitura. Então, isso daí era uma coisa... Bom, é isso que nós precisamos. É isso que nós temos que informar. Eu acho legal falar algumas coisas que a população e o telespectador, ele não tem nem noção de como é, muitas vezes, o funcionamento de uma prefeitura, o poder executivo do seu município. Quando o Tarcísio assumiu, nós assumimos, já era secretário também, em 2009, em janeiro de 2009, na prefeitura de Novo Hamburgo tinha 2 computadores com tela plana. 2, um no gabinete do prefeito, que era na sua assessoria, e outro na Secretaria da Fazenda. As outras secretarias todas tinham essa antiga televisão. Então, quando o Tarcísio mandou comprar para todas as secretarias, começou a substituir as antigas televisões de computador, não sei como é que se diz isso, é computador no modelo de televisão? Os terminais. É uma televisão, um computador de televisão. E quando começou a substituir, era uma briga dentro das secretarias, que cada um queria ter a sua tela plana. Hoje não tem mais nenhum computador na Prefeitura de Novo Hamburgo com esses equipamentos de televisão. São todas telas planas, todas. Só que isso não é dito. Né? Isso não é dito. O Tarcísio gastou milhões em desenvolvimento tecnológico dentro da Prefeitura de Novo Hamburgo para que pudesse ter um controle das coisas. É claro que eu também concordo com as críticas que está sendo feito com o controle do patrimônio da Prefeitura. Hoje tem tecnologias para colocar um chip em cada item do patrimônio público e ele é controlado por GPS.
Cada item pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, pode ser um copo, pode ser um trator, pode ser um automóvel. Mas isso também custa alguns milhares de reais. É claro que custa, mas nós temos que andar para isso, até para não dar margem para isso que a prefeita está dizendo aí, que tem um rombo no patrimônio público de mais de 100 milhões de reais. Esse é o custo maior, quando isso são notícias nacionais. O que fica pensando o município lá do interior de São Paulo? Qual é a imagem que ele está criando de Novo Hamburgo quando tem essa informação? Mas essa informação é disparatada, é uma informação... Mas foi dada, sim, mas é uma informação completamente irresponsável. Também concordo. É completamente irresponsável, não tem nenhum fundamento objetivo, né? E acho que esse episódio dos 140 automóveis, ele é muito explicativo disso. Então, eu acho que é isso que eu falo. Todos os governos enfrentam seus desafios, suas dificuldades. Eu me sinto relativamente tranquilo pelos meus 4 anos, porque eles foram julgados em 2012 e 2013 pelo povo de Novo Hamburgo, né? Eu acho que agora cada governo tem que avançar mais um passo, né? E como eu falei, eu não faria o que a prefeita fez em termos de extinção de secretarias, e não faria o que ela fez em termos de factoide em relação a esses bens que estariam em falta no município. Mas o que eu fico preocupado, sabe o que é, Tarcísio e Fernando, e nosso telespectador, é que quando um prefeito de uma cidade importante como é Novo Hamburgo disputa sempre a 5ª economia do estado do Rio Grande do Sul. E a prefeita vai para uma Câmara de Vereadores, fica 8 horas lá falando com os vereadores, e diz que tem falta de tantos itens que chegam a 100 milhões de reais, mas ela não fez nenhuma procura desses itens. Nenhuma procura foi feita, porque não é possível que uma tombadeira, uma retroescavadeira, ou uma patrola, ou um automóvel esteja desaparecido. Não é possível. Inclusive, isso deve estar lá na oficina, deve estar em algum lugar, mas tem que ser procurado antes de falar. Porque quando o prefeito fala, a fala é muito forte. E isso fica gravado na imagem do município. E a imagem do município a gente constrói durante décadas. A gente leva muitos anos para construir uma imagem do município. A gente não pode destruir a imagem do município, que esse é o bem maior que nós temos. Se isso é uma disputa eleitoral ainda, se isso é uma disputa partidária, que isso fique no campo da campanha eleitoral, que não se leve para dentro do governo. Quando se está no governo, nós precisamos fazer com que a cidade cada vez esteja melhor. Nós temos que valorizar a nossa marca Novo Hamburgo perante o cenário nacional e internacional. Mas não é com essas atitudes levianas, como disse aqui o prefeito Tarcísio, não sei se foi essa palavra, ou uma palavra semelhante, né? Mas eu quero dizer que é uma decisão leviana da prefeita, dizer que esses itens não foram encontrados, mas também não foram procurados. E como o sistema é muito falho na forma de fazer o controle do patrimônio, ele precisa ser procurado, ele precisa esgotar esse limite da procura para depois então dizer o que está faltando. E isso é histórico, né? Em qualquer município, qualquer prefeito que assume, ele tem que procurar aquilo, muitas vezes ele não sabe, principalmente essas pessoas que estão lá dentro, que não são familiarizadas com o governo, muito menos a prefeita, que nunca entrou na prefeitura. Eu só me lembro que ela entrou uma vez na prefeitura para levar um plano de segurança para Novo Hamburgo, que foi feito lá dentro da CI, ela, acho que era a presidente, ela fazia parte da editoria, contrataram o Carlos Magno, que é aposentado da brigada, que deveria ser o nosso secretário de segurança, na minha opinião, né? Contrataram ele para fazer um plano de segurança para Novo Hamburgo. A CI pagou, e daí foi lá e entregou para o prefeito. Agora a prefeita assumiu que fez esse plano, junto na diretoria da CI, ela poderia usar esse plano, que ela mesma ajudou a pagar lá pela CI, para botar em operação. Mas ela entregou para o prefeito, para ele fazer. Agora ela é prefeita, que faça esse plano. Com certeza nós vamos ter um pouco mais de segurança na cidade de Novo Hamburgo. Aberturas, muitas declarações até relativamente fortes, né, hoje do nosso programa. Eu acho que cabe também algumas respostas aí, se houve ou não essa procura de material e de coisas que desapareceram, né? Porque isso uma coisa... Isso está, inclusive, no relatório escrito que a prefeita entregou aos vereadores. Sim. Isso está claro lá.
de que agora vai ser montada uma comissão que terá um prazo de 180 dias e não sei o quê. Bom, era muito mais razoável antes de semear uma dúvida, né, e eventualmente insinuar um mal feito, era muito mais razoável que a prefeita tivesse primeiro instalado a comissão, apurado isso tudo, e foi o que eu fiz em relação a, vamos dizer assim, as pendências de pagamento que eu herdei da gestão do prefeito que me antecedeu. Foi o que eu fiz e isso só se resolveu no final do ano de 2009. Demora um pouco, né? Isso, demora um pouco. Então, com certeza. Era muito mais razoável que ela dissesse, olha, estamos preocupados, nós encontramos uma situação de relativo descontrole no controle do patrimônio. Bom, isso tudo bem. Agora, chegar e dizer que tem falta de itens que correspondem a 100 milhões de reais, é puro assusta, factóide. né? É puro Assusta factóide. muito. Até porque, e é mais razoável ainda dizer o seguinte, os bens todos depreciam. Então, obviamente, esses bens não teriam, mesmo que, vamos dizer que por hipótese estivessem faltando, não valeriam 100 milhões de reais. Pronto, Sim. É isso. Mas é tão histórico isso, Tarcísio, que eu lembro que em 1977, o então prefeito Eugênio Nelson Ritzel, ele publicou no jornal NH 2 páginas de itens que não foram localizados na prefeitura de Novo Hamburgo, que ele tinha assumido no lugar do então prefeito Miguel Schmidt, em 1977. Além disso, o prefeito Eugênio Nelson Ritzel fez um desfile na Pedrosa dos Filhos com todos os veículos da forma que ele encontrou na prefeitura. Os que não andavam levaram de reboque, ou levaram de guincho. Sério? Mas foi Isso feito aconteceu? um desfile na Pedrosa dos Filhos com todos os veículos para mostrar para a comunidade como é que estavam as condições daquilo que ele tinha encontrado na prefeitura. Então, isso é tão histórico que cada prefeito que assume, só que outros prefeitos fazem como o Tarcísio disse, não, vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar. E outros não têm projeto para apresentar, ficam falando isso, ficam gastando tempo com isso, mas com isso estão também acabando com a imagem da cidade de Novo Hamburgo. Fernando, nosso programa vai até que horas? Até às 7h30, precisamos falar da reforma previdenciária que você quer falar. Não dá? Já não dá mais tempo. Vamos Mas é um deixar assunto muito sério, hein? eu acho que todo mundo deveria. Esse é um assunto que interessa a todo mundo. E eu, na verdade, quero engatar talvez esse tema um pouco no tema do Dia Internacional da Mulher, que Perfeito. nós comemoramos no dia 8 de março, e que evoca, o Dia Internacional da Mulher evoca toda essa luta das mulheres por direitos, por dignidade, por respeito, por não serem assassinadas, por não serem, enfim, violentadas, por terem salários iguais. Hoje, inclusive, foi publicado mais um relatório de pesquisa que comprova, assim, que no Brasil, na hierarquia remuneratória, primeiro é o homem branco, depois é a mulher branca, depois é o homem negro, depois é a mulher negra, o que confirma de que existe efetivamente uma diferença de salários para trabalhos iguais. Mas o que eu queria dizer e vincular esse tema da reforma da Previdência, porque, na verdade, nesta proposta da reforma da Previdência que está tramitando na Câmara dos Deputados e está tramitando a toque de caixas, são as mulheres as maiores prejudicadas. Hoje, uma mulher pode se aposentar com 30 anos de serviço, né, e uma idade que eu acho que é de 49 anos de idade, né, e o homem com 35 e 53 anos de idade. Bom, a reforma propõe que a mulher só possa se aposentar aos 65 anos de idade. Portanto, acaba com a ideia de aposentadoria por tempo de serviço. Além disso, a reforma, esse é um primeiro ponto, ela acaba com a aposentadoria por tempo de serviço. Segundo, ela eleva a idade de aposentadoria para 65 anos. E a gente sabe que 65 anos é uma idade que, para muitos, ainda é uma idade plenamente ativa, mas para a maioria da população que está exposta a situações menos favoráveis, a mulher que tem que trabalhar no serviço mais pesado, numa fábrica, não funciona mais com 65 anos de idade. Quer dizer,
já está com dor na coluna, já está com artrite, já está com, enfim, com uma série de problemas que não tem mais como trabalhar. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que essa reforma, ela rebaixa o valor da aposentadoria. E, aliás, isso é uma maldade muito grande, porque, olha só, vou dar uns dados aqui. No Brasil, são 33 milhões de brasileiros que recebem benefício previdenciário. Destes 33 milhões, 23 milhões, portanto, quase 2 em cada 3, recebem um salário mínimo, R$ 937. 23 dos 33 milhões recebem um salário mínimo. E o salário médio, o ganho médio dos aposentados do Brasil, dos beneficiários da Previdência, é R$ 1.234. R$ 1.234 não é ganho de nababo, pois a reforma proposta pelo Temer vai baixar o valor do benefício, porque para que a pessoa se aposente com ganho integral, ela terá que trabalhar 49 anos. Terá que ter 49 anos de contribuição, e isso ninguém tem no Brasil. Se tu computar os tempos de desemprego, os tempos, enfim, de doença e outras coisas, tu não vai ter 49 anos de contribuição. Então, quem quiser ter a aposentadoria integral, se essa reforma passar, terá que trabalhar 49 anos. E a quarta questão, que não é brincadeira, é que acaba com a pensão. Vê só, eu falei há pouco, de cada 3, 2 ganham praticamente um salário mínimo. Bom, quando é um casal, o marido e a mulher aposentados, cada um ganhando um salário mínimo, isso dá lá 1.800 e poucos reais, né? Isso dá para levar uma vida razoavelmente digna. Não é uma vida folgada, mas é razoavelmente digna. Agora, se um dos dois faltar, o outro não terá direito à pensão. Não tem mais o direito. E se apenas um deles for aposentado e faltar, a outra parte terá só direito à meia pensão. Então, é muita maldade, entende? É muita maldade, e por isso que eu acho que queria convidar todas as mulheres estão organizando atos de protesto para este dia 8 de março. Quem não puder ir num ato, manda um WhatsApp para as amigas e diga assim, preste muita atenção, não se deixe enrolar, esta reforma da Previdência vai efetivamente prejudicar, sobretudo, as mulheres. Então, acho que esse é o principal recado que eu queria dar nessa véspera do 8 de março, porque, de fato, as mulheres serão as grandes vítimas da reforma da Previdência. Né? Todo o povo será, mas elas serão muito mais vitimadas, porque, para elas, as regras serão muito mais pesadas do que são hoje. Teu ponto final, Carlos Fink. Queria dividir meu ponto final em dois. Primeiro, quero me transmitir aqui um grande abraço à família e aos amigos do nosso grande ex-secretário Mauro Peixoto, o Maurinho, que faleceu ontem lá em Santa Catarina. Está sendo velado nas capelas da funerária Krause, e o enterro será amanhã às 9 horas. Então, quero deixar um forte abraço a todos os amigos, a toda a família do Maurinho. É um grande amigo que se perde, um grande funcionário, um competente arquiteto. Estava trabalhando agora na Prefeitura de Porto Alegre até dezembro, e agora, então, no seu aniversário, quando completou 63 anos ontem, faleceu no mesmo dia. Vítima de um infarto fulminante, e veio a falecer. Então, quero deixar esse grande abraço a todos os amigos e familiares do Maurinho, e também eu quero transmitir um grande abraço a todas as mulheres, com todas essas dificuldades aqui faladas já pelo Tarcísio, com todos os programas que a gente fala, tudo que enfrentam, com jornadas duplas, com todas as dificuldades, com todas essas perseguições que a sociedade muito bem acompanha e sabe, não precisa eu estar aqui repetindo. Eu quero transmitir um grande abraço em nome da minha mãe, a Dona Lira, a todas as mulheres, a minha filha, enfim, a todas as mulheres que nos ouvem, que nos assistem, e também as que não nos assistem. Um forte abraço pelo Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira, dia 8.
E antes que digo que essa bancada aqui é machista e tal, papapá, eu quero xingar essas mulheres. Não quero xingar. Foram 4 mulheres que eu convidei para vir hoje na nossa bancada e nenhuma pôde vir porque estão trabalhando, graças a Deus, né? Nós também aqui estávamos trabalhando, conseguimos vir para cá, mas elas não conseguiram vir hoje. Mas certamente durante essa semana a Estação Hamburgo vai estar recheado e floreado. Ponto final rapidinho, Tarcísio. Eu também quero me solidarizar aqui com a família do Maurinho, né, pela perda, pela dor. Né, agora tem que ficar com os bons momentos da vida dele, com as boas memórias que ele deixa para a cidade de Novo Hamburgo, e estender mais uma vez o nosso abraço aqui a todas as mulheres, cantando a sua luta, a sua beleza, a sua graça, mas também cantando a sua disposição de continuar lutando. Coisa boa. Parabéns à cidade de Sapiranga, ontem 62 anos da cidade de Sapiranga fazendo história. Como o nosso programa alcança Sapiranga, Estância Velha, Campo Bom e Novo Hamburgo, nós temos o dever de valorizar também as cidades ao nosso redor. E lembrando que agora está chegando aí Valdir Eisman, Esporte Clube Novo Hamburgo, hoje à noite, estão convidados, Fink, Tarcísio, 20 horas e 15 minutos, a 6ª vitória do Esporte Clube Novo Hamburgo, com toda certeza. E quando tu te tornou pitoniza? Ah, não! Eu sou pé quente, Tarcísio, o pé quente é comigo mesmo. A gente fica por aqui com vocês a partir de agora, o Esporte Valdir Eisman. Tchau!